aprender a dizer não? Quais são as consequências que isso tem na sua vida quando você apresenta essa dificuldade? Como aprender a dizer não sem culpa? Esse é o assunto que nós trataremos no vídeo de hoje. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade apresentam esse comportamento comum, que é a dificuldade de dizer não. E da onde vem essa dificuldade em que a pessoa acaba dizendo sim para tudo e para todo? Tem muito a ver com aquilo que você viveu na sua infância, em que poderá trazer esse sentimento de carência emocional e que se traduz hoje na necessidade de estar agradando a todas as pessoas na sua vida. E isso pode ter origem, por exemplo, em alguma situação que lá atrás tenha lhe causado um sentimento muito grande de medo ou uma rejeição. Aquela necessidade em que você se via sempre tentando agradar os seus pais, por exemplo, é também um grande desencadeador dessa carência emocional. Mas existem inúmeros meios, inúmeras situações que acabam culminando nessa dificuldade de, na vida adulta, nós dizermos não. Aprender a dizer não exige um processo de autoconhecimento, em que você tenha claro quais são os seus valores e princípios, para que quando acontecerem situações de pessoas chegando e pedindo algum tipo de favor, algo para você que você tenha que fazer, seja que envolva, por exemplo, alguma situação financeira, algum trabalho, além daquilo que você já cumpre, que algum colega seu no trabalho acaba pedindo para que você desenvolva, situações que vão surgindo ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida e fazendo com que você se sinta na necessidade de estar agradando a outra pessoa. E como você sente essa necessidade, você não quer dizer não, porque você precisa se sentir bem com essa outra pessoa. É aquela situação em que você acaba dizendo o sim para os outros e o não para você. Dessa forma, quando nós não nos conhecemos a tal ponto de sabermos quais são nossos valores, nossos limites, nossos princípios, quando vem alguém chegando e pedindo algum favor, alguma espécie de colaboração nossa, nós acabamos ficando com aquele sentimento de medo, de angústia, começa até doer o estômago, o coração dispara, porque você se vê numa situação em que você não tem outra solução a não ser ceder para aquela pessoa aquilo que ela está lhe pedindo. Toda vez que você diz sim, você está mentindo não só para você, mas como também para o outro. É uma necessidade de não querer desagradar e de ser amada pelos outros, de estar agradando as pessoas ao seu redor. Então, você acaba nem pensando em se indispor com alguém. É aquela ideia que você acaba criando, mesmo que inconscientemente, de que se você fizer alguma coisa por determinada pessoa, você cria uma expectativa em cima daquilo que quando você precisar ou necessitar do auxílio, da ajuda, da colaboração dessa pessoa, você vai receber, porque você também proporcionou isso a ela. Só que quase sempre não é o que a gente costuma ver acontecer. Além dessa ideia, nós temos a percepção que o outro, as coisas para o outro, são mais importantes do que as nossas e por isso aquilo que cabe a nós acaba ficando em segundo plano. E muitas vezes essa falsa percepção vem de um conceito avesso do que acreditamos que seja o egoísmo, porque quando
nós éramos crianças, fomos ensinados de que nós devemos colocar os interesses do outro sempre na frente em relação aos nossos, porque senão estaríamos sendo egoístas, nos colocando em primeiro lugar, em primeiro plano. Mas a gente percebe que não é exatamente assim que as coisas funcionam, que para nós conseguirmos estar contribuindo com os outros, primeiro nós temos que fazer isso conosco, com as nossas coisas. O primeiro desafio que enfrentamos quando passamos por isso é aprender a definir os nossos limites. Até onde eu posso ir? Saber também de que nós não damos conta de tudo, que está tudo bem você não conseguir dar conta de tudo, e isso é totalmente compreensível e normal. Aprender a se respeitar e a se priorizar, e este sim é um grande desafio para a maioria das pessoas. Como me colocar em primeiro lugar? Até que ponto isso é importante para mim? Porque se não for bom para mim, eu tenho que realizar. E um outro conceito que eu também gosto muito de colocar e expressar é aquela ideia que vem de que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, como você quer oferecer algo para as outras pessoas, seja algo tangível ou não, se você não dá a si mesmo, se você não alimenta a si mesmo disso. E essas situações em que nos vemos quando acontece algo de nós termos que dizer não para alguma pessoa, elas acabam carregadas de culpa. E essa culpa é um sentimento que não lhe compete, porque não está no seu controle. Você tem que aprender a se priorizar e a se respeitar. E então, com essa ideia, com este pensamento, você conseguirá abandonar esses sentimentos que vêm em função dessa necessidade de querer estar agradando. O seu sim deve ser quando você quer e pode, e o seu não significa um sim para você. Não seja impulsiva ao responder quando te perguntam sobre realizar alguma coisa. Se questione: isso é bom para mim? Eu realmente quero fazer isso? Escute essa conversa mental que você acaba criando em sua mente, se questionando se o outro vai pensar isso ou aquilo de você, será que ele vai gostar? Se você dizer não para essa pessoa, será que você vai acabar desagradando e depois, quando você necessitar de alguma coisa, ele vai dizer não também? Acabe prestando atenção naquilo que passa em sua mente antes de você dar alguma resposta. E realmente perceba se vale a pena dizer sim. Você não é obrigada a dizer sim o tempo todo. Você é a única capaz de fazer as escolhas que te farão feliz na sua vida. Todos sempre farão pedidos para você, sejam a família, amigos. Aí você pode dizer sim ou não de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com seus princípios e valores. Você pode dizer não sem magoá-los, explicando os seus motivos. E isso se torna muito mais leve você dizer não dessa forma. E isso é muito melhor do que você dizer sim e fazer algo meia boca, algo contra a sua vontade. Todas as nossas escolhas têm consequências. Dizer sim o tempo todo pode acabar te deixando cansada, sobrecarregada, sem energia. E como você faz isso sempre, o tempo todo, para todo mundo, quando acontece de determinada situação, você realmente querer dizer não pela primeira vez, você acaba se sentindo mal com isso. E porque até já criou as expectativas nas outras pessoas em virtude desse seu comportamento sempre ser positivo, em você sempre estar retornando com um sim para qualquer coisa que acabam lhe pedindo. Dizer não pode até chatear algumas pessoas que
expectativas sobre você. Mas, independente daquilo que você for dizer, se for sim ou não, saiba que as pessoas sempre julgarão. Isso sempre haverá em nossa vida, porque isso é próprio de nós, seres humanos. Não temos controle sobre o que o outro pensa ou sente, mas temos controle sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós falamos. Nós devemos cuidar da nossa saúde física e mental e saber nos priorizar e também ter clareza de quando devemos dizer sim ou não. Dizer não mostra que você se respeita, que você se leva a sério e é autêntica. É a sua vida, a sua saúde física e mental. E se isso significar dizer não, diga de forma firme e convicta. Diga sim para aquilo que realmente importa. Seja sincera com você.